Um indivíduo não começa a estar verdadeiramente vivo até que tenha perdido a si próprio, até que ele deixe de se apegar ansiosamente à sua vida, suas propriedades, sua reputação e sua posição. É a verdade irredutível da ideia monástica da santa pobreza, de viver uma existência sem vínculos, na qual, como tudo foi perdido, não há nada a perder, na qual há uma espécie de liberdade que é poeticamente comparada aos pássaros e ao vento, ou às nuvens deslizando por um céu sem limites. Se isso começa a soar como um sermão, minha intenção não foi essa, pois, como disse no início, a expressão de que a vida é encontrada quando é perdida não é, na realidade, um preceito que pode ser facilmente praticado e obedecido. Não é todo mundo que consegue se tornar um herói moral ou um notório santo. Nem todo mundo há de ser um espírito livre, sem a responsabilidade de um cônjuge e filhos. Nem todo mundo tem a sorte de ser o fatalista que aceita a si mesmo e assume suas limitações como elas são, reconhecendo-se uma erva daninha sem tentar ser uma rosa. Querer melhorar a nós mesmos de uma forma ou de outra e nenhuma dose de autoaceitação nos impedirá de fazê-lo. Autorrenúncia, autoaceitação, diferentes nomes para a mesma coisa. O ideal para o qual não há caminho. A arte para a qual não há técnica. Então, por que em geral essa ideia toma a forma de um conselho a se seguir ou um método a ser aplicado? Bem, obviamente, há uma contradição vital na própria noção de autorrenúncia, assim como na de autoaceitação. As pessoas tentam aceitar a si mesmas para serem diferentes e tentam renunciar a si mesmas para terem mais autorrespeito a seus próprios olhos, ou para alcançar alguma experiência espiritual, alguma exaltação da consciência, desejo revelador de seu interesse em si próprios. Somos realmente obcecados por nós mesmos. E nossas tentativas de rejeição ou aceitação são igualmente infrutíferas, uma vez que elas não conseguem alcançar aquele centro inacessível de nosso eu interior que está tentando aceitar ou rejeitar.
A parte de nós mesmos que quer nos mudar é justamente a parte que precisa ser mudada. O egoísmo do eu cresce com a noção de que ele pode dar ordens a si mesmo, que é o mestre e senhor de seus próprios processos, de suas próprias motivações e desejos. Portanto, o único resultado importante de qualquer tentativa séria de autorrenúncia ou de autoaceitação é a descoberta humilhante de que isso não é possível. E isso precisamente é essa morte de si mesmo, que é a improvável fonte de um modo de vida tão novo, tão vivo, que dá a sensação de renascimento. Em um sentido metafórico, o ego morre ao descobrir sua própria incapacidade, sua inépcia para fazer qualquer diferença a si mesmo que realmente seja importante. Em assuntos triviais, nosso ego mostra alguns sinais de vida, mas fundamentalmente, na presença de um grande espaço de tempo, diante de um grande amor ou de um grande medo, somos como folhas arrastadas ao vento. Quando começamos a pensar claramente, evocamos emoções realmente perturbadoras que gostaríamos de ser capazes de controlar. Nossa resistência a essas emoções é tão natural quanto as emoções em si. Na realidade, são a mesma coisa, já que as emoções aparecem como uma manifestação de um estado de tensão e resistência. Se eu não sentisse aversão ao medo, não seria mais medo. Contudo, creio que não é difícil descobrir que nossa má vontade em relação a nossas emoções, nossa resistência a vivenciá-las, é totalmente inútil. A fragilidade e a precariedade do nosso corpo humano, à mercê da torrente implacável e maravilhosa da vida, provoca cada uma das emoções desse organismo terrivelmente sensível. Amor, raiva, tristeza, terror e medo do terror. Em nossas tentativas de superar essas emoções e controlá-las, são, por sua vez, emoções em jogo, já que o amor é também estar apaixonado pelo amor em si. E tristeza é lamentar estar triste. Nossa resistência ao sentimento é diretamente proporcional à nossa capacidade de sentir, pois quanto mais sensível é o instrumento, maior sua capacidade de sentir dor e maior a relutância
em ser machucado. Há um grave erro em não respondermos aos nossos sentimentos ou em tentarmos nos sentir de maneira diferente da forma como nos sentimos. A extraordinária capacidade de sentir um evento interiormente, em vez de explodir em uma ação precipitada, essa capacidade é, na verdade, um maravilhoso poder de adaptação à vida. Não é diferente da resposta instantânea da água, que contorna os obstáculos do terreno por onde flui. Espero que isso esteja claro. Não estou falando das respostas em termos de ação, mas apenas de nossas respostas internas e subjetivas de sentimento. A questão é que nossos sentimentos não são realmente um tipo de resistência ou combate ao curso dos eventos. Eles são uma resposta harmoniosa e inteligente. Uma mente que não se amolda à tristeza ou ao amor é uma mente que se quebra com demasiada facilidade. Contudo, a razão pela qual estou falando de sentimento em vez de ação externa é que estou considerando a situação do ser humano diante de eventos sobre os quais nada pode ser feito. Eventos para os quais nossa única resposta são os sentimentos. Estou pensando na certeza definitiva da morte, no completo desamparo do ser humano em meio à vasta corrente da vida. E, finalmente, no tipo especial de sentimentos que surgem quando somos confrontados com um conflito de sentimentos que não podem ser resolvidos. Todas essas situações geram sentimentos que, ao longo prazo, são tão irresistíveis quanto as próprias situações são insolúveis. O que chamei de morte do ego acontece no momento em que se descobre e admite que esses sentimentos últimos são irresistíveis. São últimos de duas maneiras. Primeiro, porque de alguma forma tem a ver com eventos fundamentais e catastróficos. E segundo, porque às vezes são nossos sentimentos mais profundos e radicais sobre uma determinada situação, como a frustração básica causada por um conflito entre dor e a vergonha. A questão é que esses sentimentos últimos são tão sábios quanto os demais, e sua sabedoria surge quando paramos de resistir a eles, percebendo que somos simplesmente incapazes disso. Quando, por exemplo, a vida finalmente nos obriga a ceder,
a nos rendermos ao que é comumente chamado de terror do desconhecido. O sentimento reprimido irrompe repentinamente como uma fonte de pura alegria. O que antes era experimentado como horror à nossa inevitável mortalidade é transformado por meio de uma alquimia interna. Mas normalmente não descobrimos a sabedoria de nossos sentimentos porque não permitimos que eles completem seu trabalho. Nós tentamos reprimi-los ou despachá-los em uma ação prematura, sem perceber que eles são um processo de criação semelhante a um parto, que começa com dor e culmina numa criança. Espero que seja possível dizer tudo isso sem criar uma atmosfera de obrigação moral, sem passar a impressão de que esse tipo de autorrendição é algo que se deveria ou poderia fazer. Essa abordagem obstinada, compulsiva e moralizante de transformação do ser humano sempre a obstrui, pois ainda implica naquela própria ilusão de autodomínio que constitui um obstáculo. Você pode achar que se encontra fora da harmonia com a vida e seu eterno agora, mas você não poderia estar, porque você é a vida e existe agora. Senão você não estaria aqui. Por isso, o infinito tal é algo de que você não pode escapar fugindo, nem capturar perseguindo. Não há como aproximar-se ou afastar-se dele. Ele é e você é ele. Então, torne-se o que você é. Para onde vamos daqui? Não vamos. Nós chegamos ao fim, mas este é o fim da noite.